vamos conversar sobre um tema que eu acho que é muito atual. A vida apressada dos dias de hoje. Claro que um ou outro está tranquilo e tal, não está apressado, mas a maioria de nós está. Nós andamos correndo muito, andamos com muita coisa para fazer. A sensação que a gente tem é que chega no final do dia, a gente não conseguiu realizar tudo aquilo que desejava, o que precisava, né? As nossas agendas estão lotadas. O sentimento hoje é que parece que o tempo encurtou, a vida ficou mais apressada. Pois é, e aí eu fico pensando nesse espírito reflexivo, né? E não custa realçar que refletir é, sobretudo, questionar. E eu penso, mas por quê? A que é que a gente deve tanta pressa? Olha, eu li um livro que ele foi escrito na década de 60. O autor é um jornalista americano chamado Alvin Toffler. O título do livro é O Choque do Futuro. Ele faz uma descrição minuciosa essa aceleração existencial nossa, as suas consequências, as suas causas, e ele atribui tudo isso ao desenvolvimento da nossa consciência. É claro que evolutivamente a nossa consciência evoluiu, e ela começou, através dela, a produzir mais conhecimento e mais recursos tecnológicos. E aí, então, ele destaca como isso vem se fazendo numa velocidade cada vez maior e, sobretudo, eu quero pensar esses dois aspectos, a velocidade dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Eu queria enfocar um pouco a questão da velocidade dos meios de comunicação e de transporte antigos. Afinal, a minha trajetória já é longa, né? Tenho mais de 80 anos, então sou testemunha ocular de como é que era esse negócio antes. Então vamos lá, os meios de transporte, por exemplo. Os meios mais rápidos, lá atrás, eram o trem, né? A máquina a vapor, que a gente chamava de Maria Fumaça, e além do trem, por exemplo, nas viagens intercontinentais, os navios, né? Minha família, por exemplo, veio de Portugal e levaram... minha mãe, eu acho que levou 23 dias para chegar de Lisboa ao Rio. Quando eu era adolescente, eu fui com meu irmão e com meus pais a Portugal e fomos de navio. Era o meio que os aviões ainda não era todo mundo que podia andar de avião, os aviões ainda não eram tão seguros assim, enfim, fomos de navio. Levamos 10 dias daqui até Lisboa. Então, essa era a velocidade dos meios de transporte naquela ocasião, os mais rápidos que existiam ao nosso alcance. E os meios de comunicação? Esses, então, por exemplo, havia o rádio, né? E se a comunicação para lugares mais longe era por ondas curtas. Então era muito engraçado a gente escutando um jogo de futebol, por exemplo, e o locutor, a bola vai com fulano que passa para Beltrão, e aí a bola... Olha a angústia quando a bola estava chegando perto do gol, né? E via e a gente não sabia se foi gol ou se não foi. Enfim, então era um tormento ouvir jogo de futebol através do rádio. A outro meio de comunicação eram as cartas, né? Tinha telegrama, o telegrama é uma coisa muito curta e tal. Então as cartas, aí eu tenho uma vivência pessoal tragicômica que eu vou tentar contar para vocês rapidamente. Naquela ocasião, a tuberculose era uma doença que matava, porque não se tinha ainda medicamentos que realmente combatessem o germe da tuberculose, o bacilo de Koch. Então, havia um tio meu que estava tuberculoso e recebemos um telefonema
minha tia telefonou para o resto da família, olha, fulano está aqui passando muito mal, a tuberculose dava um sintoma que era o que se chamava hemoptise, que eram vômitos de sangue provindos do pulmão. E ele estava naquelas hemoptises que não paravam. Venham porque o fulano deve morrer ainda hoje. Aí corremos todos, eu me lembro disso, era garoto. Aí meu pai, minha mãe, eu e meu irmão fomos para a casa desse tio. Juntou-se a família, etc. e tal, e numa determinada hora nós voltamos, cada um para a sua casa. E um tio meu, afoitamente, chegou em casa e pegou a caneta e escreveu uma carta para mandar para a família de Portugal. E mandou essa carta, que obviamente levava 10, 15 dias, porque ia de navio, a tal da carta. Pois bem, quando a carta chegou lá, né, a família leu e o que é que fizeram? Mandaram rezar a missa de 7º dia, né, porque a essa altura ele já estava morto. Meu tio não morreu aquela noite, né, as hemoptises cessaram, depois ele foi levado para Campos do Jordão. Se descobriu nessa ocasião a streptomicina, a isoniazida, aqueles medicamentos que efetivamente combateram. Meu tio viveu mais de 80 anos, brincalhão e tal, disse, olha, eu estou tranquilo, porque até missa de 7º dia eu já tenho. Essa era a situação dos meios de comunicação naquela época. Agora eu vou falar dos meios de comunicação e de transporte hoje, né? Os meios de transporte, a gente já sabe, né? Aviões a jato, né? Trens ultra rápidos, né? Em alguns países, nós ainda não temos, mas em alguns países já existe o chamado trem-bala, que anda numa velocidade enorme, então o deslocamento diminuiu muito, né? Essa coisa eu novamente, já adulto, fui outra vez a Portugal. Aí essa segunda vez eu fui de avião. Já com a minha mulher, levei minha mãe, meu pai já tinha falecido. E levamos 9 horas e meia de avião, né? Então, vejam como a velocidade dos meios de transporte se acelerou. Bom, em relação aos meios de comunicação, aí nem se fala. Com a chegada da internet e dos computadores, a nossa vida mudou completamente. Nós hoje somos incapazes de viver sem a internet, sem o computador. É ou não é? Pelo menos a grande maioria das pessoas, né? Mas antigamente, por exemplo, havia uma marcação nítida entre os horários de trabalho e os horários fora do trabalho. Por quê? Porque era no horário do trabalho que a gente ia ao banco, que a gente ia fazer compras, que a gente ia a uma repartição pública. Terminado o horário de trabalho, nós víamos para casa e então em casa era o convívio com a família, o convívio com os vizinhos, com os amigos, aquele bate-papo gostoso, às vezes sentados à calçada. Enfim, era essa forma da gente viver. Mas o computador e a internet entraram para dentro da nossa casa, né? Então hoje nós temos esses recursos dentro de casa, eles se tornaram uma peça fundamental. Então o que é que acontece hoje? Acontece que quando a gente chega do trabalho, a gente continua trabalhando, seja em relação ao próprio trabalho, seja para fazer compras, seja para se divertir, seja, enfim, para mil coisas, né? Para fazer operações bancárias, etc., a gente continua trabalhando. Deu para entender? Quer dizer, então, essa tecnologia acelerou a nossa vida, porque hoje nós temos uma quantidade de solicitações muito maior. Então, hoje, a gente vive uma época de overdose de informações. Se vocês entenderam, reparem como nós temos muito mais coisas hoje para conhecer, para entender, para aprender, para consumir. É muito mais do que nós tínhamos antes. Vejam bem, a evolução nossa, durante todas as épocas, o ser humano vem conhecendo mais coisas, produzindo mais tecnologia, tudo isso vem acontecendo. Mas como diz o Toffler naquele livro dele, a curva
era uma progressão aritmética e se tornou uma progressão geométrica. Essa é a questão no mundo de hoje, essa aceleração com que hoje nós vivemos, com que hoje nós somos solicitados e submetidos a uma quantidade imensa de ofertas, como eu digo, conhecimentos, tecnologia. Vejam, um produto tecnológico, o tal do celular. Olha, eu faço assim para poder dominar o celular. Ele tem 1000 informações, 1000 procedimentos que a gente precisa aprender, precisa saber como conduzir. Então isso tudo demanda tempo, isso tudo demanda um esforço, demanda um processamento mental que a gente nem se dá conta, mas demanda. Então é preciso que a gente perceba que vivemos, e vivemos porque vivemos, né? Porque o mundo de hoje é assim, uma overdose de informações, de bens a consumir ou produzir já é um outro aspecto. Uma consequência natural é exatamente a questão do tempo, não é isso? A gente começa a ter menos tempo para poder realizar todas essas nossas demandas. E eu acrescentaria que não é só a questão do tempo, é a questão dos recursos financeiros. Ou seja, para que a gente possa adquirir essa gama de ofertas que nós somos, que nós recebemos continuamente, né, e inclusive pelos meios de comunicação, isso se faz de uma forma bastante acentuada, nós temos que ter recurso financeiro. Então, lá está um tempo que a gente tem que arranjar para conseguir o recurso financeiro para poder consumir todas essas ofertas que nos são trazidas. Então, gente, eu queria frisar que, olha só, tudo isso é muito atraente e muito útil na maioria das vezes. Nós não procuramos, em princípio, coisas que nos tragam desprazer. Isso não faz parte da natureza humana. Nós procuramos coisas que nos trazem prazer, satisfação. Ora, a maioria daquilo que a gente tem hoje de informação e de tecnologia, etc., são, como eu digo, coisas úteis e atraentes. Então, por causa disso é que nós vamos buscá-las. Mas eu friso esse aspecto porque o atraente, ele tem dois lados, eu diria. O atraente atrai, mas essa atração, ela pode se tornar viciante. Qual é a diferença? É que algo que me atrai, eu tenho capacidade de contê-la, de me afastar dela. O viciante, já nem tanto, porque eu entro num círculo em que quanto mais prazer eu quero ter. Quanto mais prazer eu quero ter. Assim a gente entra no álcool, assim a gente entra na droga, e a gente só entra nessas coisas porque elas produzem prazer na gente, de alguma forma, senão a gente não entra. Então, eu faço uma analogia, evidentemente não é a mesma coisa, mas é uma analogia que vale a pena ser refletida. É que quais são as coisas com as quais a gente está tirando prazer e quais são as coisas que estão nos levando a uma atitude viciante. Isso convém, vale a pena a gente parar para refletir. Então, isso tudo, que é muito atraente, pode ser viciante, quer dizer, isso, e não só isso, quer dizer, toda essa demanda que eu falei antes, de oferta, elas têm que ser processadas na cabeça da gente, e o Toffler descreve isso também com minúcia,
dizendo mais ou menos, e eu vou simplificar, o nosso cérebro, ele não cresceu na mesma velocidade. O nosso cérebro, ele continua funcionando biologicamente praticamente como funcionava antes, talvez um pouco mais aumentado, acelerado, aprimorado, eu não sei, mas não nessa velocidade com que a gente recebe de oferta. Estou sendo claro? Olha só, nós temos um cérebro que processa as informações, sempre foi assim, né? E foi se desenvolvendo com a nossa evolução, e o nível de solicitações que a gente recebia, o cérebro processava bem, porque tinha tempo para analisar, para, enfim, conhecer cada coisa, entrar em contato com elas, etc. Mas nessa curva de progressão geométrica, o cérebro também começou a ficar, de alguma forma, não acelerado, mas mais sobrecarregado. Sobrecarregado no sentido de processar tanta coisa que ele, biologicamente, não está ainda habilitado para fazê-lo. Então, isso gera sintomas que são inespecíficos, mas que podem apontar exatamente para essa sobrecarga existencial. São sentimentos de ansiedade, sentimentos de depressão, sentimentos de frustração, sentimentos muito de incerteza, de não saber os caminhos, sentimentos de irritabilidade, que podem ter outras causas, e na maioria das vezes pode ter outras causas, mas de repente a causa pode ser essa sobrecarga. A questão é que isso não fica tão evidente, está claro? Então, a questão que vem, e eu me pergunto, mas é possível reduzir esse ritmo? E se é possível, como fazer? Sim, é claro que é possível reduzir esse ritmo. Agora, não é tão fácil. E é preciso que a gente tenha consciência disso. Por que não é tão fácil? Porque nós vamos combater coisas que nos atraem, que nos trazem prazer. Então, é como puxar o freio de mão. Penso que é a dificuldade. E se a gente já estiver numa fase viciante, é mais difícil ainda. Mas não é impossível. Não é impossível. A primeira atitude, a meu ver, é a gente tomar consciência disso. E aí, gente, é que eu valorizo esse processo reflexivo. Isso tudo que eu estou falando, isso não me surgiu assim por decreto na cabeça, de repente, não. Isso foram coisas que eu fui processando com a minha vida, fui pensando, enfim. Não é, como eu já falei antes, né? A reflexão, ela tem que se tornar um hábito, ela não é algo posto de imediato, né? Então, eu preciso me habituar a pensar mais sobre a minha vida. E isso implica necessariamente em quê? Em pausar, em dar um tempo. Então, a gente precisa, de algum modo, reduzir esse ritmo, pausar, reduzir, relaxar, diminuir um pouco essa intensidade de alguma maneira, inclusive para a gente ter um tempo para pensar, mas esse pensar reflexivo, aquele que você fica olhando para o céu, não sei o quê, e pensando e a minha vida, como é que está, mas por que está, como é que eu posso lidar? Estão entendendo? Isso eu estou dizendo que é possível porque eu vivencio isso e já disse a vocês desde há muito tempo. Olha, a reflexão não é nenhuma fórmula mágica, não é algo que vai resolver todos os problemas do mundo, já disse isso, mas é algo que pode nos ajudar a administrar a nossa vida, a dar um norte à nossa vida, se a gente seguir esse processo reflexivo de parar, de pausar, de pensar por quê, como lidar, de onde vem, para onde vai. Estão entendendo? Isso é fundamental. Um outro aspecto que é fundamental, só para fechar essas ideias, é a questão do desapegar.
já vem se falando muito nisso, muito na questão do desapegar. Que tudo é fácil falar, mas fazer é mais difícil. Falar eu faço, é fácil, eu falo e pronto. Mas viver isso não é tão fácil. Então, desapegar é um processo que também pode ser aprendido. Como? Eu começo a pensar o que na minha vida eu posso me desapegar. O que eu posso deixar de lado? O que eu posso deixar de ser uma prioridade para mim? Estão entendendo? Isso muito objetivamente. Então eu costumo dizer às pessoas, faça a lista de como é que você usa o teu dia. Escreve o que você faz, bota lá o horário, não sei o quê. Aí você pode começar a ver, mas eu estou gastando 5 minutos para almoçar. Opa, isso aí não vai ser legal para o meu organismo. O que eu posso desapegar? Eu estou gastando 2 horas fazendo um game, sei lá, jogando. Será que isso é tão prioritário assim? Será que eu não podia dar uma diminuída nisso? Estão entendendo? Cada um vai ter a sua solução, mas o desapegar é importante para a gente poder lidar com a vida apressada dos dias de hoje. Eu quero fazer uma ressalva, que quando eu falo dessas coisas, primeiro você já sabe, são ideias sobre as quais eu reflito, não estou dizendo que sejam verdades, tá? Esse é um primeiro aspecto. O segundo é que eu falo de tendências, não estou dizendo que todo mundo esteja sujeito a essas situações, tá? É uma tendência, então é importante que isso se diga. Então, a vida apressada dos dias de hoje, ela nos traz algumas consequências, né? Uma primeira eu já falei, esses sintomas inespecíficos e tal, mas eu quero abordar 2 questões que me parecem importantes como desdobramento dessa vida apressada de hoje, que é a competitividade excessiva e o individualismo exacerbado. Mas esses serão temas que nós vamos abordar em outro momento, ok? Em outro momento. Para já, então, e eu queria frisar também que, é claro, se vocês quiserem ler com mais detalhes essas questões que eu estou colocando, elas estão escritas naquele livro Quem Cuida da Vida. Tem um capítulo específico e tal. Então, para quem quiser, né, enfim, ler com mais detalhe essas coisas que eu estou comentando. Embora as minhas reflexões fazem com que, eventualmente, eu mude determinadas visões, né, na medida que a vida vai me dizendo, olha, isso não é bem assim, falta aquele aspecto que você não tinha visto e tal. Já disse, reflexão é um negócio que não termina. Então, para encerrar, né, vocês devem, se não fizeram inscrição, façam, sinalizar o sininho, que é para receberem as notificações, ok? E estou esperando vocês no próximo bate-papo dessas conversas com a vida, que tem, pelo menos a mim, tem sido muito agradáveis e eu espero que sejam para vocês também e, sobretudo, se vocês se colocarem, se sentirem à vontade para fazer os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões. Isso vai enriquecer muito esse nosso bate-papo. Até lá!